Meus queridos amigos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui falando com vocês. O meu nome é Clever Vasconcelos. Eu sou promotor de justiça e professor de direito constitucional e eleitoral. E aqui eu vim cumprir uma tarefa muito importante, que é uma tarefa de análise do edital do concurso de analista para o Ministério Público do Estado de São Paulo, especialmente nesse bloco em direito constitucional. Aqui nós vamos falar de direito constitucional. Analisando o edital, nós percebemos que o conteúdo programático de direito constitucional, ele não é vasto, ele não é grande. Aonde o examinador ele se ateve na organização do conteúdo programático em direito constitucional, especialmente na organização do Estado. Então ele vai se ater mais à organização do Estado. Então, artigo 18 e seguintes da Constituição e também nas bases constitucionais no que toca à análise do Ministério Público. Lá o artigo 126, 127, 128, 129 e 130 da Constituição. Esse é o ponto central da prova. Então vamos falar um pouquinho sobre esse ponto central da prova, ok? Preparando vocês para essa primeira fase. Vamos lá. No que toca à organização do Estado, é preciso ter em mente que o Estado brasileiro tem forma federativa. Forma federativa. E existe o artigo 1º da Constituição Federal que trata da indissolubilidade. É o princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. É dizer, a forma de Estado brasileira é federativa e indissolúvel, constituindo essa federação a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e também os municípios. São as 4 entidades federadas. Perfeito? Lembre-se sempre que o federalismo ele é cláusula pétrea. Ele é núcleo intangível da Constituição. Ele não pode ser abolido. É a teoria da proibição ao retrocesso. Significa dizer que a forma federativa não pode ser extinta. Ela pode ser aperfeiçoada. Então, essa cláusula pétrea não permite a abolição, teoria da irredutibilidade da cláusula pétrea, chamada teoria do efeito cliquet ou efeito catraca, também conhecida como teoria da proibição do retrocesso. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto de análise que eu faço com vocês sobre a organização do Estado. Mais à frente, sobre organização do Estado ainda, é bom que se lembre que para essa confecção do Estado federalista, nós temos aí algumas características que eu gostaria que vocês anotassem essas características. A primeira característica do federalismo é a descentralização política. Descentralização política, ou seja, cada entidade federativa tem o seu âmbito de autonomia política, podendo eleger o seu próprio prefeito, o seu próprio governador e o seu próprio presidente da República. Cada entidade dessas 4 que eu falei. Descentralização política. Segunda característica do federalismo é a denominada proibição ao direito de secessão. Está anotando? Proibição ao direito de secessão. O que significa dizer isso? Significa dizer que a federação não pode se tornar soberana. Ela é autônoma. Ela é um conjunto de entidades que, ligadas entre si, formam um país soberano. O que não pode acontecer é uma entidade sair da sua autonomia e declarar a sua soberania. Proibição ao direito de separação, ao direito de secessão.
Essa é a segunda característica. Terceira característica do federalismo. Está anotando? A terceira característica do federalismo é a participação da vontade especial, na formação da vontade geral. O que significa dizer que quando na elaboração de uma norma no Congresso Nacional, a vontade geral é a vontade da Câmara dos Deputados, é a vontade do povo brasileiro. E a vontade especial é a vontade das unidades federadas, dos estados, que é o papel do Senado. O Senado possui a vontade especial dos estados e a Câmara dos Deputados a vontade geral. Então, o Senado é a participação da vontade especial na formação da vontade geral. Significa dizer que o Senado cumpre um papel importante na formação das leis brasileiras. Enquanto a proporção de deputados na Câmara é com base na população, então os estados que têm mais população, São Paulo, Rio, Minas, Bahia, têm mais deputados. Tem deputados, estados que têm deputados que são poucos. O Acre, Roraima, Sergipe. Aí é a participação da população. No Senado, nós temos 3 senadores para cada entidade, independentemente da população da entidade. Participação da vontade especial na formação da vontade geral. Essa é mais uma característica. Quarta característica do federalismo brasileiro é a superrigidez. O que é a superrigidez? A superrigidez significa dizer que o federalismo é cláusula pétrea. E se é cláusula pétrea, não pode ser abolido. Então, essa é a característica da superrigidez que eu falei para vocês. Quinta característica, capacidade de autoconstituição. Você está anotando? Capacidade de autoconstituição. Significa dizer que cada entidade federada pode se auto-organizar. Auto-organizar através da sua própria norma. E qual é essa norma? Essa norma, para o município, é a Lei Orgânica Municipal. Para os estados, as constituições estaduais. Para o DF, a Lei Orgânica Distrital. E para a União, a Constituição Federal. Existe uma capacidade de auto-organização de cada entidade legislativa, federativa. Capacidade de auto-organização legislativa. Tudo bem? Próxima característica é a existência de um órgão, tá anotando? A existência de um órgão de controle de constitucionalidade. A existência de um órgão de controle de constitucionalidade que garante a estabilidade desse federalismo. E quem é esse órgão? Qual é esse órgão? Esse órgão é o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal é o órgão que garante a existência do federalismo porque ele é o controlador da constitucionalidade. Ele que vai proteger esse federalismo contra leis que atentem contra essa forma de Estado. Tá legal? Então, você viu aí 6 características. Falta a 7ª, a mais importante. A que o examinador pode entrar no seu concurso, porque também está lá no edital. Anotem aí. É a repartição de competências. Eu vou repetir. É a repartição de competências constitucionais. Como assim repartição de competências constitucionais, Clever? A repartição de competências constitucionais pressupõe que cada entidade federada dessa, município, Estado-membro, Distrito Federal e a União, tem tarefas próprias definidas na Constituição. Tarefas administrativas, que cabem ao Poder Executivo, e tarefas legislativas. Então, a repartição de competência é uma repartição
para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo. E aqui eu quero a sua atenção máxima, porque o examinador pode e vai perguntar isso para você na prova. Qual é o princípio? Você está anotando? Qual é o princípio que informa a repartição de competências no país, na nossa Constituição? Resposta: é o princípio da predominância do interesse. Repito, é o princípio da predominância do interesse. Como assim? Quando o interesse for da União, a competência que vai para a União é o interesse geral. É a predominância da União, é o interesse geral. Você anotou? União, interesse geral. Exemplo: leis penais, interesse geral. Leis civis, interesse geral. Agora vamos para a competência administrativa. Emissão de dinheiro, de moeda, competência da União, interesse geral. Tudo bem? Princípio da predominância do interesse, e para a União é o interesse geral. Para os estados é o interesse regional. Então, para os estados é o interesse regional. Exemplo: segurança pública. Quem tem como atribuição, como competência, trabalhar para a segurança pública? São os estados-membros. Polícia Militar Preventiva e Polícia Civil Investigativa. Tudo bem? E para os municípios? Enquanto para a União é o interesse geral, para os estados o interesse regional, para os municípios é o interesse local. Interesse local. Para os municípios, interesse local. Por exemplo, coleta e destinação do lixo. Transporte público municipal. Organização do trânsito nas cidades. Então você veja que nós temos 3 interesses. Aí o examinador pode perguntar para você: e o interesse do Distrito Federal? O Distrito Federal é uma entidade federada? Sim, eu falei para você lá no artigo 1º, no princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo, que o DF, o Distrito Federal, também é uma entidade federada. E qual é o papel do DF? O DF detém uma competência dupla. Ele é ambivalente. Significa dizer que ele tem competências do município e tem competências dos Estados-membros. O Distrito Federal é uma entidade anômala. É uma entidade diferente, que detém dupla competência, municipal e estadual. Por isso que no DF não tem prefeitos. Tem governador do DF. E as cidades que ficam dentro do DF não são municípios, são regiões descentralizadas administrativas internas do governo do Distrito Federal. Veja, portanto, meus caros colegas, que nós completamos a ideia aí da organização do Estado Federal. Então, o federalismo é aquela forma de Estado que concede autonomia política a cada uma de suas entidades, que são ligadas entre si por uma unidade constitucional, repartidora de competências. Esse é o norte que eu trago para vocês do edital de direito constitucional, para que você se aprofunde, se for o caso, nos seus estudos. Então, nessa primeira parte da aula de direito constitucional, focada para a primeira fase, eu quero mostrar para vocês a ideia que o seu examinador vai dirigir o exame muito para essa organização do Estado. Perfeito isso? Bom, uma segunda etapa da minha aula de direito constitucional. Nessa segunda etapa, nós vamos focar no que envolve o Ministério Público
como função essencial à justiça. É um exame de analista do Ministério Público, então nós vamos focar aqui a ideia de função essencial à justiça no que toca ao Ministério Público, tá bom? Vamos lá. O Ministério Público, primeiro, ele é poder da República ou não? Olha, eu não sei como pode vir essa pergunta, mas a resposta é que não. Ele não é poder porque ele não está prescrito no artigo 2º da Constituição Federal. O Ministério Público ele tem natureza de extrapoder. Por quê? Porque ele fiscaliza os 3 poderes e é fiscalizado pelos mesmos 3 poderes. Clever, como é que o Ministério Público é fiscalizado pelos 3 poderes? O critério de investidura do Procurador-Geral de Justiça necessita a nomeação pelo governador do estado. Então é o Poder Executivo agindo na investidura do Procurador-Geral de Justiça. O impeachment do Procurador-Geral de Justiça pode ser dado pela Assembleia Legislativa do Estado. Então veja que nós temos o Poder Executivo e o Poder Legislativo atuando conjuntamente na fiscalização do Ministério Público, que fiscaliza os outros 3 poderes. Compreende? Olha que interessante isso. Mas, Clever, no que toca à organização do Ministério Público, como ele é dividido? Como é que ele é organizado? Nós temos aqui alguns princípios institucionais. Então eu queria que você anotasse princípios institucionais do Ministério Público. Qual é o primeiro princípio institucional do Ministério Público? A unidade. Unidade. O que é a unidade? A unidade significa dizer que cada Ministério Público tem sua própria administração. Administração exercida pelo Procurador-Geral de Justiça e pelos órgãos da administração superior. Pelos órgãos da administração superior. Quem são os órgãos da... Quais são os órgãos da administração superior do Ministério Público? Anotem. A Procuradoria-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público e o Corregedor-Geral do Ministério Público. 4 órgãos da administração superior: PGJ, o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior do Ministério Público e o Corregedor-Geral do Ministério Público. Deu para entender? Essa unidade é que administra esta instituição. E não existe a penetrabilidade de qualquer ação, de qualquer poder nesta unidade. É uma unidade autonômica, que significa dizer que o Ministério Público tem a sua própria gestão. Esse é o princípio da unidade. Qual é o segundo princípio do Ministério Público previsto na Constituição? É o princípio da indivisibilidade. O que é o princípio da indivisibilidade? Que o Ministério Público não pode ser dividido além do que ele já está organizado na Constituição. O Ministério Público brasileiro, ele é verticulado em 2, vetorizado em 2. O Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Quem integra o Ministério Público da União? O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar da União e o Ministério Público do DF Territórios. Esses 4 integram o Ministério Público da União. E depois nós temos os outros 26 Ministérios Públicos dos Estados. Aí se apresenta
a ordem do Ministério Público Brasileiro, que não pode ser dividida além do que está organizada no artigo 128 da Constituição. Vai lá no artigo 127, 128, 129 e 130, que nós estamos falando agora aqui. Mas eu não quero que você esqueça que nós temos também o Ministério Público Eleitoral e os Ministérios Públicos dos Tribunais de Contas, que também integram o organograma do Ministério Público. Então, o princípio da indivisibilidade nos ensina que essa organização não pode ser alterada. Isso seria inconstitucional. Então, eu falei do princípio da unidade e do princípio da indivisibilidade. Terceiro princípio institucional, a irredutibilidade de subsídios. A irredutibilidade de subsídios significa, portanto, dizer que o membro do Ministério Público não pode ter aí a sua redução de subsídios no que toca ao recebimento do seu ganho. Tudo bem? Então, esses três princípios são os que sustentam a ideia do Ministério Público de um modo geral. Eu quero lembrar para vocês que, do ponto de vista administrativo agora, o Ministério Público ele tem uma autonomia. Uma autonomia administrativa e uma autonomia financeira. O que significa dizer, todo ano, o Ministério Público faz a sua proposta orçamentária, encaminha essa proposta orçamentária ao Poder Executivo, que agrega no seu pedido de orçamento e encaminha para a Assembleia Legislativa. Então nós temos uma autonomia de administração, montamos até o nosso próprio concurso, você está vendo, você está participando, mas também gerenciamos o nosso orçamento, o orçamento do Ministério Público. Esse orçamento é encaminhado à Assembleia Legislativa e ela é que aprova o orçamento a partir da nossa proposta. Ela pode modificar o orçamento? Pode. Mas isso faz parte do jogo. Como também pode alterar o orçamento do Poder Executivo, do Judiciário e do próprio Tribunal de Contas. Então, são entidades que têm a sua autonomia administrativa. Uma vez aprovado o orçamento, a gente vai cumprir isso. Suponha que no meio do curso da execução do orçamento, acabe o dinheiro do Ministério Público. Ele pode pedir verba suplementar? Pode. Ele pode pedir essa verba suplementar ao Poder Executivo, desde que não ultrapasse os limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A lei que estabelece regra para 4 anos de orçamento. Tudo bem? Então você veja que o Ministério Público também tem a sua autonomia administrativa, além dos 3 princípios que eu falei, da unidade, da indivisibilidade e da irredutibilidade de subsídios, ele também tem autonomia administrativa e financeira. É assunto de ordem constitucional. Tudo bem? Quero dizer para você também que no que toca ao Ministério Público, nós temos um órgão fora dele chamado Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Esse é um órgão que não é interno do Ministério Público, ele é externo. É um órgão de controle externo do Ministério Público. Nesse órgão de controle externo do Ministério Público, o que ele vai fazer? Ele vai fiscalizar 2 pontos importantes. 2 pontos importantes. A questão, aliás, 3 pontos importantes. Repito, 3 pontos importantes. Ele vai fiscalizar todos os ministérios públicos brasileiros dentro de 3 aspectos. 3 pontos: administrativo, financeiro
e funcional. Repito, administrativo, financeiro e funcional. Administrativo para quê? Para que todos os ministérios públicos sigam um padrão de administração pública. Financeiro, para que todos os ministérios públicos adotem um padrão de administração financeira. E depois funcional, para que as penalidades eventualmente aplicadas aos membros do Ministério Público não sejam desproporcionais, tendo em vista os vários ministérios públicos que nós temos. É uma fiscalização administrativa, financeira e funcional. O que é importante falar para vocês, meus caros e futuros analistas do Ministério Público, é que o Conselho Nacional do Ministério Público, ele não vai administrar a atividade fim. A decisão de um inquérito, se denuncia, se não denuncia, um posicionamento recursal ou um parecer, não. A atividade fim, não. Porque a atividade fim nós temos a denominada independência funcional. A independência funcional é também uma garantia importantíssima ao membro do Ministério Público. A independência funcional, que eu posso agregar lá ao princípio da unidade, da indivisibilidade e também da independência funcional. Eu posso agregar isso. Então, unidade, indivisibilidade e a independência funcional. A irredutibilidade de subsídios, na verdade, que eu falei anteriormente, é uma garantia do membro do Ministério Público. Então eu prefiro dizer, o mais correto, é que nós temos 3 garantias institucionais. Corrijam, 3 garantias institucionais. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Repito, unidade, indivisibilidade e independência funcional. A irredutibilidade de subsídios é uma garantia para o promotor de justiça, não é uma garantia institucional. Então, anotem e corrijam: unidade, indivisibilidade e independência funcional. A irredutibilidade de subsídios, deixa para lá, é uma garantia pessoal do membro do Ministério Público. Então, meus caros colegas, nós falamos basicamente nessa aula de meia hora sobre organização do Estado Federal e também um pouquinho do Ministério Público na análise do seu edital de direito constitucional. Portanto, eu quero que você se atenha basicamente nesses 2 tópicos. Esses são os tópicos principais que vão influenciar, que vão orientar a sua aula aqui conosco. Só repetindo, 3 princípios institucionais: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Grave bem isso. Retire a irredutibilidade de subsídios, que é garantia pessoal do membro do Ministério Público. Perfeito? Então, são essas as dicas aqui do edital de direito constitucional. Nós temos também mais uma intervenção aqui. Uma das minhas tarefas é orientá-los quanto ao edital de direito eleitoral, que eu vou falar num próximo bloco. Perfeito? Outras dicas que eu vou dar para você aqui. Não deixe de estudar poder constituinte originário e derivado, poder constituinte e eficácia da norma constitucional. A eficácia plena, a eficácia contida e a eficácia limitada. Isso também é importante para a sua realização de um bom exame de direito constitucional. Está com dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Vai lá no meu Instagram. O meu Instagram é aberto, é @clever, com C de casa e V de Vitória, clever.vasconcelos. @clever.vasconcelos, Instagram aberto. Quero desejar aqui boa sorte para vocês no edital de direito constitucional
e já já a gente vem com mais dicas para o edital lá de direito eleitoral. Muito obrigado e um abraço a todos.